Capítulo 5. Débora, a profetisa, a juíza que julgava com a lei do Senhor, a visão deuteronômica, uma nova fase se inicia, o profeta e a lei, sente de... Agora, uma nova fase se inicia. Entra-se no período dos juízes, um tempo que já revela a dimensão deuteronômica da história, em que a palavra de Deus passa a ser o parâmetro, a medida e o norte de toda a vida do povo. Antes, a presença guiava no deserto. Agora, o povo precisa caminhar em direção à lei. O profeta não fala mais apenas do que Deus fará. Ele fala a partir do que Deus já ordenou. A profecia, neste tempo, torna-se alinhamento com a lei. Lembrar o povo da aliança, chamá-lo de volta à obediência e mostrar que a bênção está no cumprimento, enquanto a queda nasce do esquecimento. É nesse cenário que surge Débora, profetisa e juíza, uma mulher que não apenas ouvia a palavra do Senhor, mas julgava o povo segundo a sua lei. Só quem ama a Bíblia sente o peso dessa apresentação, profetisa e juíza. As duas funções se unem nela. A profecia não está separada da justiça. A lei não está separada da palavra de Deus. Débora não inventava caminhos. Ela restaurava os caminhos antigos. Não decidia segundo a vontade humana. Ela falava segundo o que o Senhor já havia estabelecido. E o povo vinha até ela, não porque ela fosse apenas poderosa, mas porque ela conhecia a lei e porque o povo havia esquecido onde estava a verdadeira vida. O povo esqueceu a lei, e a profetisa se levanta para lembrar. O período dos juízes começa com uma frase que dói no coração de quem ama a palavra. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Juízes 17:6. O povo havia entrado na terra prometida, recebido a lei e visto os milagres. Mas a lei havia se tornado letra esquecida. A obediência havia esfriado. E quando o povo esquece a lei, cai na servidão. Foi exatamente nesse contexto que Israel, oprimido, enfraquecido e silenciado por 20 anos, ouviu novamente a palavra do Senhor, e Débora se levantou como ponte entre a lei esquecida e o povo que precisava voltar. A mensagem subliminar que só os íntimos percebem é esta: na fase deuteronômica, a profecia é sempre um chamado de volta à lei. Débora não trouxe uma nova mensagem, ela lembrou o que Deus já havia dito. Não prometeu vitória sem obediência, ela exigiu fé e alinhamento antes de qualquer libertação. Ela ensina que, antes de Deus agir em favor do povo, ele levanta uma voz para que o povo ouça e se volte para a sua palavra. A profetisa não substitui a lei, ela a proclama. A juíza não cria justiça, ela restaura a justiça que já estava escrita. Ela envia. A palavra da profetisa é ordem do Senhor. Débora não apenas sentava para julgar disputas. Ela ouvia o Senhor e enviava com autoridade. Chamou Baraque e lhe disse: Não te ordenou o Senhor, o Deus de Israel? Vai, e leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e leva-os ao monte Tabor. Juízes 4:6. Repare na frase, não te ordenou o Senhor? Ela não diz eu acho, nem eu desejo. Ela fala como que entrega uma ordem que já estava decretada. A profetisa confirma o que a lei já prometia, que, se o povo obedecesse, Deus entregaria o inimigo. Se o povo voltasse para ele, a mão do Senhor lutaria por Israel. Há um detalhe sagrado e profundo. A profetisa manda, mas não vai sozinha. Baraque responde: se fores comigo, irei. Se não fores comigo, não irei. E ela aceita ir, mas diz com clareza: certamente irei contigo, porém não será tua a glória do caminho que tomas, porque a mão de uma mulher o Senhor venderá à Síria. Quem ama a Bíblia entende, ela não busca poder para si, ela reconhece que a vitória pertence ao Senhor. E quando o povo tem medo de caminhar sozinho, a profetisa vai junto, não para tomar o lugar de Deus, mas para manter o povo firme na palavra que ele deu. O cântico da lei, quando a vitória canta a fidelidade do Senhor, depois da batalha, depois da queda do inimigo, depois da libertação, Débora e Baraque cantam. E este cântico não é apenas gratidão, é uma reflexão deuteronômica em forma de louvor. Ele lembra que o povo foi oprimido porque esqueceu o Senhor e a sua lei. Ele celebra que a libertação veio quando os líderes se voltaram para Deus, e o povo seguiu em obediência. Bendizei o Senhor por haver vingado os filhos de Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente. Juízes 5:2. A mensagem escondida para quem ama a palavra é clara. A vitória não vem do exército, não vem da força, não vem do número. Vem quando o povo se dedica voluntariamente ao Senhor. É o coração da visão deuteronômica. A bênção não é automática, é resposta à fidelidade. A profecia de Débora não termina na batalha. Termina no reconhecimento de que tudo o que acontece na história do povo de Deus está ligado à sua obediência. Ela canta a lei em movimento. Quando o povo obedece, Deus luta. Quando o povo esquece, a opressão chega. E quando o povo volta, a libertação vem. Fodachamento. A profetisa que lembrou o povo de caminhar para a lei. Ser profetisa na fase deuteronômica, como Débora nos ensinou, é também isto. É saber que a lei é o parâmetro de toda a profecia verdadeira. Nada que contraria a palavra já dada vem de Deus. É lembrar ao povo que a queda sempre começa no esquecimento da aliança, e a libertação sempre começa no retorno à lei. É ser juíza e profetisa ao mesmo tempo,
porque a palavra de Deus e a justiça de Deus nunca andam separadas. É falar com autoridade, mas dar toda a glória ao Senhor, sabendo que a vitória não é do mensageiro, mas de quem o envia. É ensinar que, antes de sair para a batalha, o povo precisa voltar para a lei, porque, sem alinhamento, nenhuma luta será vitoriosa. É permanecer firme quando todos fazem o que querem, e manter viva a palavra num tempo em que poucos a procuram. Débora não foi grande porque derrotou exércitos. Foi grande porque lembrou o povo de onde vinha e para onde deveria ir. Ela foi a voz que, num tempo sem rei e sem direção, apontou para o verdadeiro rei, o Senhor, que dá a lei, que cumpre a promessa e que livra o povo que se volta para ele. E a mensagem mais sublime, guardada para os que amam a Bíblia, é esta: a profecia deuteronômica não aponta apenas para o que virá, aponta para aquele que já falou. Débora não inventou um caminho novo, ela chamou o povo de volta ao caminho antigo, e assim, ela nos ensina que toda palavra verdadeira começa sempre assim: voltai para a lei do Senhor, e ele voltará para vós.